Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Hoje eu vou fazer comentários sobre o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar as ilustrações, mas fazer comentários para que elas possam ficar ainda melhores. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração que vai no prefácio do nosso próximo livro, Fábulas Ilustres. Eu convidei o Jorge Kuranaka, aluno da Vivência do Ilustrador, para fazer o prefácio e uma ilustração para acompanhar o mesmo. Ele fez a ilustração já pensando aqui no texto, na página, como eu sempre falo. Ele está prevendo esse espaço do texto e aqui ele fez a ilustração colocando praticamente todos os elementos que ele cita aqui. Não é uma coisa que é imprescindível, mas é muito interessante que ele tenha feito essa composição colocando todos eles. Uma coisa que eu reparei é que esses personagens aqui, ó, estão mais ou menos todos alinhados. Então, quando a gente faz uma coisa alinhada, como eu mostro lá no curso, na aula de Gestalt, quando você faz uma coisa alinhada assim, dessa forma, ela fica como se fosse mais estática. Então, dá uma sensação que nessa parte aqui está todo mundo meio parado, mesmo que ele esteja com a perna aqui mostrando caminhando, mas fica um pouco menos dinâmica a ilustração. Então, acho que seria interessante fazer os personagens um pouco mais para cá, esse daqui talvez um pouquinho mais alto que a menina. Aliás, a menina tá uma graça. Achei que ficou assim. Vamos até dar um zoom nela para dar uma olhada. Tá uma graça o desenho dele. Achei espetacular. Aliás, todos estão uma gracinha. Com relação aqui aos outros animais aqui de baixo, eles estão também contando outras histórias. Nesse caso aqui, ó, esses dois personagens estão olhando para frente. A minha sugestão é que a cabeça deles não fique diretamente olhando para o leitor, a não ser que tenha uma intenção para isso, que mude talvez um pouquinho, para que eles não fiquem com aquela sensação de que eles estão posando para uma foto. Aqui, na parte da formiga e da cigarra, embora as formigas sejam realmente muito menores que a cigarra, eu acho que numa ilustração, num contexto de livro infantil, elas não precisam ser do tamanho exato. Acho que dá para fazer um pouquinho maior ou as formigas ou diminuir um pouquinho a cigarra. Esse coelhinho aqui no cantinho ficou um pouco apertado, da sensação assim que ele está estriquinhado. Então poderia fazer um pouquinho mais, um pouquinho menor talvez, porque ele parece muito grande comparativamente a esse que estaria na frente na cena e também um pouquinho mais para a esquerda para não dar a sensação de que ele está tão próximo da margem que parece que ele vai ser cortado ali. Outra coisa também é que colocando uma linha em volta assim, a gente limita o espaço da ilustração. Acho que poderia ser interessante não colocar essa linha em volta e fazer aqui suavemente acabar a ilustração para que comece a parte em branco, para ficar um pouquinho mais fraquinho desse lado aqui, de modo que não fique cortado abruptamente. Esse personagem aqui, eu imagino que seja um lobo. Acho que ele poderia ser talvez um pouquinho menor devido à distância dele, ou ele pode ser colocado desse tamanho um pouquinho mais para frente. Pode ser um pouquinho menor, porque ele parece estar um pouquinho mais distante dos personagens aqui da frente, para manter uma perspectiva de profundidade, para a gente ter uma ideia do espaço onde eles estão. Mas eu acho que a ilustração tá muito legal, tem bastante personagem, mostra a habilidade dele em desenhar vários animais e diferenciar todos eles. Acho que ficou muito bacana. Acho que alguns ajustes seriam necessários somente para que mostre quais animais estão mais para frente, quais estão mais para trás, porque, por exemplo, o sapo está muito grande comparando aqui com esse outro animal aqui. Achei que ficou fantástico, Jorge. Acho que só tem que dar essa ajustada em relação aos tamanhos dos animais para mostrar quais estão para frente, quais estão para trás, para que o leitor não fique confuso. Você pode dar uma olhadinha lá nas aulas de perspectiva e assim como nós fizemos lá, você pode também usar algumas linhas bem fraquinhas para você ver mais ou menos o tamanho delas. O coelhinho pode ir um pouquinho mais para cima, talvez para não ficar nessa mesma altura aqui. O que eu acho importante é que todos os olhos não fiquem na mesma altura. Eu acho que eles têm que dar uma variada para trazer um pouco mais de dinamismo para a ilustração. Mas em geral, acho que está fantástico, ficou. Acho que realmente o único ajuste que tem que ser feito é com relação ao tamanho de cada um, em relação à distância que ele está da pessoa que está lendo, ou melhor, que está olhando a ilustração.
Muito obrigada, Jorge, por ter enviado. Obrigada a você que assistiu. Espero que tenham gostado dos comentários. Como eu sempre digo, não é para criticar, mas apenas para fazer com que a ilustração fique ainda melhor e o ilustrador, aluno, possa mostrar todo o seu potencial. Muito obrigada e até mais.